Não é de hoje que eu trago para vocês informações sobre o medo do presidente Bolsonaro em ter um dos filhos presos. Talvez esse medo dele seja maior até mesmo que a possibilidade da sua prisão. E dentre esses filhos que podem ser presos, estariam evidentemente o Carlos, o Flávio e o Eduardo, só que entre esses três o elo mais fraco seria o Carlos Bolsonaro, que apesar de ser vereador pelo estado do Rio de Janeiro, não goza de prerrogativa especial de foro. Isso quer dizer o quê? Que os crimes cometidos pelo Carlos Bolsonaro podem ser punidos, independente de ele ter cargo político ou não, sem nenhuma prerrogativa especial, como acontece com os irmãos dele, que podem exigir que os seus casos sejam julgados pelo STF. Vamos falar um pouco mais sobre isso aqui, porque uma revelação feita no Twitter do deputado federal pelo PT do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, comprova mais ou menos tudo aquilo que a gente já tinha falado sobre a carta que o Bolsonaro divulgou, o pedido de desculpas ao STF, o recuo em relação aos ataques, porque segundo o deputado Paulo Pimenta, Bolsonaro chorou para que o ministro Alexandre de Moraes não prendesse o seu filho Carlos Bolsonaro. Bora pro vídeo. Pois bem, meus amigos, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir que você deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final, você esquece. Queria pedir também que se você puder compartilhar esse vídeo com outras pessoas, compartilha, porque somente assim a gente vai conseguir ampliar a nossa rede de informação. E se você puder comentar aqui embaixo, comenta o que você está achando do nosso conteúdo, fala sobre alguns temas que vocês queiram que eu grave, que eu não gravei ainda, ou sobre dúvidas que vocês tenham também, que a gente pode acabar fazendo conteúdo aqui para falar sobre isso para vocês também. Porque hoje a gente vai falar sobre o choro do Bolsonaro na ligação desesperada para o Alexandre de Moraes depois do 7 de setembro, implorando para que ele não prendesse o seu filho Carlos Bolsonaro. Já tem um tempo que eu vou trazendo informações para vocês aqui de que todos os filhos do presidente Bolsonaro que estão envolvidos em atos que podem ser interpretados como criminosos, o Carlos Bolsonaro é o que tem a maior possibilidade de prisão. A prisão dele é praticamente iminente. Ele não tem prerrogativa especial de foro. Existe uma quantidade enorme de provas que ligariam ele, por exemplo, ao gabinete do ódio, ligaria ele a outros atos articulados que podem ser interpretados também como crime, de acordo com a lei brasileira. E não é de hoje que o Carlos Bolsonaro entra na mira do ministro Alexandre de Moraes para ser preso. Ano passado, mais especificamente no dia 12 de outubro, foi vazada a informação de que na época o ministro do TCU entrou em contato com o Bolsonaro para passar um recado que tinha sido enviado por interlocutores do ministro Alexandre de Moraes. Ou Carlos Bolsonaro parava de atacar o STF e as instituições da República, ou a prisão dele seria pedida. Aconteceu ali instantaneamente uma calmaria que durou algumas semanas, e agora a gente vê de novo toda essa onda de ódio propagada pelo clã Bolsonaro, que de alguma maneira tentou ameaçar a democracia, tentou criar uma instabilidade na República Brasileira, mas os atos de 7 de setembro, apesar de terem gerado ali realmente um acúmulo de pessoas apoiando o Bolsonaro em uma cidade ou outra, no geral foi um fracasso, porque até mesmo nas duas principais cidades que eles marcaram os atos, para Brasília e para São Paulo, levou-se caravana, um monte de gente, não teve nem de perto a quantidade de pessoas que eles estimavam ter. Alguns dados, em algumas cidades apareceram 6% do que era estimado, em outros apareceram 5% apenas do que era estimado. Os dados, inclusive, ainda são inconcluentes até hoje. Mas o que acabou acontecendo, segundo o deputado Paulo Pimenta? A gente já sabe que parte dessa história envolvendo o Alexandre de Moraes também envolve o ex-presidente Michel Temer, que foi quem indicou o ministro Alexandre de Moraes para a cadeira de ministro do STF, já que ele tinha sido ministro da Justiça da gestão do Michel Temer, e ao ser informado pelo próprio Michel Temer, segundo o Paulo Pimenta, ele colheu essas informações de fontes que estavam presentes acompanhando esse diálogo choroso entre Bolsonaro e Alexandre de Moraes, o Michel Temer teria avisado ao Bolsonaro que o ministro iria pedir a prisão do Carlos Bolsonaro. Isso gerou um medo no Bolsonaro imediato, que ligou chorando para o Alexandre de Moraes, pedindo para que ele não prendesse o Carlos Bolsonaro, que nunca mais ele atacaria o STF, nunca mais ele atacaria as instituições, e pediu para que o Temer viesse às pressas para Brasília, para que o Temer tentasse contornar toda essa situação. Quem viu na época que eu gravei o vídeo falando sobre isso, eu levantei essa possibilidade lá no vídeo. Eu disse que estava a um passo de pedir a prisão do Carlos Bolsonaro por causa da quantidade de material que já se tem que liga o Carlos Bolsonaro a condutas que são interpretadas como criminosas, e essa situação aí do 7 de setembro seria basicamente o pingo que faltava no i aí, ou a cereja do bolo, para poder fechar esse ciclo que terminaria com a prisão do Carlos Bolsonaro. Eu vou ler aqui textualmente o que é que o deputado Paulo Pimenta
postou nas suas redes sociais, porque isso parou a internet na última noite, né? Ele postou isso no seu Twitter e muita gente foi falar sobre isso, alguns duvidando, outros dizendo que na verdade não era bem assim. E eu vou ler aqui o que é que dizem os dois principais tweets feitos pelo deputado Paulo Pimenta. Bolsonaro foi avisado por Temer que Carluxo seria preso depois do 7 de setembro. O machão, aos prantos, ligou para Alexandre de Moraes, implorando, pedindo perdão e prometendo nunca mais ofender o STF ou seus ministros. Quem assistiu relata que a cena foi patética e vergonhosa. Na parte 2 ele segue. Quem acompanhou o desenrolar das tratativas afirma que foi pior do que o meu relato. O desespero de Bolsonaro pedindo que Temer viesse às pressas para Brasília foi comovente e ainda será lembrado por muito tempo nos escaminhos do Palácio da Alvorada. Carluxo nunca mais foi visto. Na verdade, Carluxo não é que ele nunca mais foi visto, mas ele realmente está um pouco mais nos bastidores, tanto que recentemente a gente viu o genro do Silvio Santos, que é o ministro do governo Bolsonaro, que é basicamente conhecido por isso, né? O ministro que é genro do Silvio Santos, o Fábio Faria, ele foi inaugurar a questão da internet sem fio, que para você assistir nas aulas nas escolas precisa ver uma propaganda do governo Bolsonaro primeiro. Ele chamou o Carlos Bolsonaro pedindo para que ele não se escondesse e tudo mais. E isso, basicamente, em relação a essa fala divulgada pelo Paulo Pimenta, que teria acontecido nos bastidores do Palácio da Alvorada, é exatamente o que eu imagino que tenha acontecido de verdade. Se vocês observarem a própria conduta do Bolsonaro, hoje em relação ao STF, ou as situações que possam colocar em risco ali qualquer tipo de ameaça contra os ministros ou algo do tipo, ele sempre repreende. Ele deu entrevista dizendo agora que respeita o TSE, que as eleições são seguras, que não vai deixar de ter eleição, que o voto eletrônico realmente é seguro. Recentemente, quando um apoiador, logo depois do 7 de setembro, foi falar com ele sobre a autorização que eles deram para poder invadir ou derrubar o STF, ele falou, calma lá, não tem invadir nada aqui, a gente quer respeitar a democracia, respeitar as instituições. E isso faz todo um sentido. O grande problema que entraria aí é o seguinte, se o ministro está deixando de fazer algo que é legalmente previsto na lei, basicamente por causa de interesses estranhos, talvez ali à função que ocupa, estaria o ministro Alexandre de Moraes prevaricando? Eu não posso afirmar para vocês, evidentemente, porque isso basicamente é uma história que aconteceu nos porões da política de Brasília. Mas não é de hoje que essa história sobre a prisão do Carlos Bolsonaro, há informação, inclusive vindo de pessoas supostamente ligadas ao ministro Alexandre de Moraes, elas casualmente circulam para trazer essa ideia de que a prisão vai ser pedida, que está tudo encaminhado, que depende disso ou daquilo. O que eu posso dizer para vocês é que se realmente aconteceu isso, também é vergonhoso, porque a lei tem de ser cumprida. A gente não pode ficar em um país de faz de conta, onde para os amigos do rei nada acontece e para o povo tudo, a lei é severa demais. O que eu posso dizer para vocês é que mesmo que esses criminosos não sejam levados para a prisão agora, eles serão levados sim após o mandato. E para quem acha que aquela história do acordão de bastidores que estaria acontecendo aí entre Bolsonaro e lideranças do Centrão para que ele não fosse candidato à presidência da República em 2022, apoiasse outro nome em troca de um acordão ali para que ele e os filhos fossem livres da cadeia, né, não fossem presos posteriormente, aparentemente não parece mais ser só questão de teoria de conspiração de bastidor da política. Mas enfim, comenta aqui embaixo o que você acha dessa informação. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas se vocês puderem. Se inscrevam no canal, porque somente assim a gente consegue ampliar a nossa rede de informação. E como eu sempre digo aqui no final do vídeo para vocês, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro.